Onde estão os cristãos? Cadê os cristãos? Cadê eles? Opa, galera! Tô aí, hein? Todo desastrado. Sou o Júnior, pastor da Igreja Batista Memorial da Posse. Estamos lançando aí nosso terceiro vídeo, Papo de Cruz. E na reflexão de hoje a gente vai estar pensando sobre o ser cristão. Quem é, irmão? Em Atos capítulo 11, versículo 24, 25 e 26 diz assim: Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o a Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Hoje, quando você fala assim, eu sou cristão, geralmente isso está relacionado com o pertencimento a uma religião, ou a simpatia com a ideia e com os valores cristãos, ou ainda um pertencimento a uma tradição e uma linha de pensamento relacionada com o cristianismo. E, em resumo, hoje o cristão é aquele que professa a fé cristã ou tem algum apreço a essa forma de pensar e encarar a vida. Faltou dizer que o cristão é aquele que preciso de uma bênção, não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui. Ou então aquele que a minha vitória tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de mel, é bênção, é mel, é bênção. Só que na verdade, quando nós olhamos o livro de Atos e esse texto, aqueles homens de Antioquia, aqueles habitantes dessa cidade, ao perceberem as atitudes dos discípulos, atitudes estas que eram semelhantes às atitudes de Cristo, de Jesus, eles, num sentido pejorativo, classificaram aqueles homens como cristãos, ou seguidores de Cristo, ou imitadores de Cristo, caricaturinhas de Cristo, pessoas que buscavam ter as mesmas atitudes de Cristo. Caricatura, gênio. Caricatura. Nós precisamos nos identificar com as atitudes de Cristo. Ser cristão é se identificar com as atitudes de Cristo. Atitude, meu irmão, é atitude de buscar o reino de Deus. Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas são acrescentadas. Então, quando as nossas atitudes forem semelhantes às atitudes de Cristo, nós seremos promotores da justiça, da paz e da alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. O reino de Deus. Essa parada aí. Nós precisamos entender que o reino de Deus, ele precisa ser exercido além das virtudes individuais. As virtudes individuais dizem respeito a uma demonstração da nossa transformação interior e não devem ser como um troféu que carregamos no peito. Não deve ser como uma roupa bem bonita que vestimos. As virtudes individuais, elas são apenas a expressão de uma transformação interior. Então o reino de Deus é mais do que ser bonzinho, né? Precisamos buscar o reino de Deus no âmbito da comunidade, no âmbito de construir uma ação do reino de forma coletiva, de propor projetos e ações que promovam a justiça, a paz e a alegria no Espírito. Dessa forma, nós estaremos realizando uma ação muito mais do que a expressão das nossas virtudes individuais, mas vamos estar promovendo o reino de Deus na expressão do corpo de Cristo. Porque Jesus disse: se nós formos um, o mundo reconhecerá
que Jesus Cristo foi enviado como Filho de Deus. Subversivo, hein? Então precisamos expressar o reino de Deus, sendo cristãos, tendo as virtudes morais e individuais, sim, mas também exercendo o reino de Deus de forma coletiva, de forma que possamos juntos construir atitudes que promovam o reino de Deus aonde estivermos. Que Deus te abençoe, que possamos ser expressão da manifestação do poder de Deus, não apenas individualmente, mas também de forma coletiva. Então, ser cristão é muito mais ser reconhecido com Cristo pelas nossas atitudes do que ser parte de uma religião e ser capaz de trabalhar de forma coletiva, como corpo.